Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem? Nós estamos lendo, estudando e meditando no livro do Atos dos Apóstolos e eu quero ler com você no capítulo 8, o versículo de número 5, que diz assim: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Da comunidade que nasce no dia do Pentecostes na cidade de Jerusalém, depois de um tempo a igreja, a comunidade cresce e há uma perseguição orquestrada pelas lideranças religiosas do tempo dos apóstolos. Por inveja, por ciúmes, porque a comunidade crescia e os sinais e os milagres e as curas aconteciam no interior, no seio da comunidade, fez com que esses líderes religiosos orquestrassem uma perseguição feroz, do qual Estevão foi a primeira vítima fatal, sendo apedrejado, e nesse processo um jovem, bem jovem, estava ali tomando conta da capa daqueles que apedrejavam Estevão, e o nome desse jovem era Saulo, Saulo de Tarso. E nesse processo de perseguição há uma dispersão dos membros dessa comunidade por toda a região ali da Judéia e também de Samaria, à exceção dos apóstolos que permanecem na cidade de Jerusalém. Então, este Filipe que está pregando a Cristo na Samaria, não é o Filipe apóstolo, é o Filipe evangelista, ou alguns vão dizer o Filipe diácono, o Filipe que é um dos 7 daqueles que foram escolhidos no serviço de distribuição de alimentos para as viúvas de fala grega na comunidade. E o que esse Filipe evangelista está fazendo em uma cidade de Samaria? Anunciando o Cristo. Durante o ministério de Jesus de Nazaré, ele ensinou os seus discípulos sobre os seus ensinamentos como um mestre, né? Como alguém que está ensinando o seu aprendiz, que é quem que está ensinando os seus alunos, como quem está ensinando os seus discípulos. Mas esse Jesus, inclusive no seu ensinamento, ele vai ensinar que ele é o servo sofredor, que vinha inclusive sofrer e morrer morte de cruz. Mas o desdobramento da morte de Jesus na cruz do Calvário redundou ao terceiro dia na ressurreição, não mais no servo Jesus, mas no Cristo ressurreto. O que Filipe está pregando em Samaria é o Cristo ressurreto, porque o mais importante não é a cruz do Calvário, e sim o terceiro dia da ressurreição, que nos diz que nós poderemos morrer no que nós somos e ressuscitar uma nova criatura. Jesus, quando ressuscita, não é mais o servo sofredor, agora ele é o Cristo. Jesus ensinava como um mestre e agora ele é o Cristo e deve ser adorado como um Deus. Jesus é para seguir e aprender o seu ensinamento, o Cristo é para ser adorado como Deus. E é isso que ele vai ensinar. E é essa janela, essa porta que ele quer abrir para nós, e o apóstolo Paulo vai falar bem, que aquele que está em Cristo
é nova criatura, as coisas velhas já passaram, ou seja, as coisas velhas morreram, você ressurgiu, você ressuscitou uma nova criatura. Na morte do eu interior, Deus forjou outro ser, maior e melhor, o ser que está ligado ao Cristo na adoração. Nesse processo de mudança de visão, de olhar para Deus numa nova perspectiva, que Deus não é o Deus que está longe lá no céu, Deus é o Deus que se faz carne, habita no nosso meio, nos ensina um novo caminhar e morre morte de cruz, mas ressuscita com a glória que sempre teve. Então, Jesus não é mais o Jesus de Nazaré. Agora, como Cristo, ele está diferente. Ele pode passar no meio da parede sem nenhuma dificuldade. Ele aparece e depois ele some, porque agora ele é o Cristo. Então, ele tem de volta toda a sua glória quando ele tinha antes da fundação do mundo. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele pode saber de todas as coisas, né? Então, o que Filipe anuncia e prega é o Cristo. Aliás, na reforma protestante, que se baseou em 5 solas, a mais emblemática e especial é sola Cristo. Só em Cristo, tudo por Cristo, viver, ser, estar e permanecer no Cristo, o Deus do universo. É dessa forma que Jesus ressuscita, como Cristo, o Deus e Rei do universo. Por isso nós somos a comunidade do Cristo ressurreto. Que você possa entender como, por que essa igreja, essa comunidade adora o Cristo.